Hoje eu quero falar com você sobre um tema que está muito difundido no ambiente corporativo. Eu, particularmente, tenho trabalhado muito esse tema em diversas empresas. Acabei me especializando, nesse bate-papo a respeito do tema e acho que vale a pena compartilhar com você algumas percepções, alguns conceitos que eu venho construindo ao longo de todo esse trabalho envolvendo a literatura, a prática e a discussão com líderes. O tema é liderança coach. Hoje se fala muito aqui ou ali, mas esse cara é um líder coach? Ou esse cara está longe de ser um líder coach? O que falta para esse cara ser um líder coach? Então, esse é um assunto que está na crista da onda, As áreas de recursos humanos realmente têm investido bastante em conversar sobre isso e introduzir esse tema junto às lideranças corporativas. E eu quero discutir um pouco com você porque eu quero desfazer alguns mitos que eu acho que circulam por aí e aproveitar para deixar algumas dicas também bem legais para que você possa pensar, refletir, quiçá incorporar no teu dia a dia, colocar na prática e tornar isso um hábito, tá bom? Pois é, gente, olha, eu tenho lido vários livros, que trata do assunto, de mentoria, liderança coach. Eu tenho uma formação bastante robusta na área de coaching, Eu conheci, na verdade, o coaching há mais de 20 anos. Talvez eu tenha sido um dos primeiros, executivos de mercado a receber como, diria até como uma premiação, a oportunidade de desenvolver um programa de coaching. Obviamente que nesse momento eu trabalhava como profissional de mercado e eu fui coach, ou seja, eu me submeti a um programa de coaching. Eu diria para você que esse programa de coaching que eu desenvolvi foi uma linha divisória na minha vida, Eu consegui buscar um autoconhecimento que eu não tinha ainda, assim como através de ferramentas muito legais que o coach que trabalhou comigo desenvolveu, eu consegui realmente planejar melhor a minha carreira e diria que eu devo muito a esse programa de 12 semanas que eu desenvolvi, muito do que eu fiz depois disso. Bom, e o que eu posso dizer a princípio, é que pela minha observação, pela minha prática que eu venho desenvolvendo ao longo das últimas décadas, daquela época em que eu me submeti a esse programa de coaching de 12 semanas para hoje, o termo coaching acabou mudando muito em termos de concepção, em termos de conceituação, até em termos de instrumentalização e de prática. Então, eu acredito, inclusive, sinceramente, que nós estamos hoje numa encruzilhada, Talvez até aquela história, O sucesso é a semente do fracasso. Na medida em que o coaching foi sendo desenvolvido e trazendo muitas novidades boas, as empresas começaram realmente a utilizar de programas de coaching para desenvolver os seus líderes. Isso fez com que muitos líderes realmente alcançassem alta performance, não só eles, como as suas equipes, podemos lembrar de personalidades como Bill Gates dizendo que todas as pessoas deveriam ter um coach, E o que aconteceu? Isso fez com que o termo fosse muito mais difundido, a prática fosse cada vez mais procurada, só que a partir disso, eu acredito que foi acontecendo ou foram acontecendo algumas distorções no processo do que era o coaching originalmente. Até chegar nos dias de hoje, onde infelizmente a palavra coaching pode trazer reações às vezes não muito agradáveis, Inclusive a gente vê aqui ou ali nas redes sociais muitas tirinhas ou muitos memes, envolvendo a atividade do coach, quando na verdade ainda hoje nós temos muitos coaches muito bons, fazendo excelentes trabalhos. Mas o que aconteceu? Eu acredito que o que houve aí ao longo do caminho se perdeu um pouco a identidade do que é efetivamente coaching. Então, antes de começar a falar de liderança coach, eu quero falar para você um pouco sobre coaching e a minha visão, obviamente, humildemente, a minha visão sobre o que é isso efetivamente, tá? Bom, gente, vamos lembrar o seguinte, O termo coaching, ele vem da palavra em inglês técnico, tá certo? Ele vem originado daqueles técnicos que assumiam a responsabilidade de pegar atletas num ponto A e levar esses atletas até um ponto B, que seria a alta performance, tá certo? Então, talvez, eu digo sempre que não há, assim, exatamente um marco na transição entre o coaching aplicado ao esporte
do coaching aplicado ao mercado corporativo, às empresas. Mas talvez uma obra tenha sido pelo menos representativa dessa transição, que foi um livro escrito por Timothy Gallwey, chamado O Jogo Interior do Tênis. Né? Aliás, é um livro muito bacana, é uma dica que eu sempre dou para quem quer pelo menos entender um pouquinho, né, de onde vem esse conceito do coaching, né? E lá também tem muitas dicas legais, inclusive. Mas foi quando alguém da área esportiva conseguiu realmente escrever uma obra falando do esporte, mas que fosse muito bem aceita no ambiente corporativo. Então, foi um best-seller, não só para quem era esportista, mas começou a ser muito lido por pessoas que estavam atuando nas empresas. E aí o próprio Timothy Gallwey passou também a trabalhar muito dentro das empresas, nas palestras, nas consultorias. E ali eu tenho a impressão que se iniciou uma nova etapa do coaching voltado aí para o ambiente corporativo. Mas veja bem, naquele momento, o que era efetivamente a visão de coaching? Era uma visão de que, para que você pudesse levar alguém até a alta performance, não bastaria que essa pessoa tivesse características e competências, no caso do esporte, físicas, né? Porque cada esporte exige algumas competências físicas, né? Então você teria que ter, por exemplo, no caso do tênis, uma envergadura adequada, uma abertura de braços e mãos adequados, né? Uma capacidade de bater na bola com a raquete também destacada, mas não só essas competências técnicas eram necessárias, mas também era preciso que mentalmente o esportista tivesse um preparo para que ele pudesse ser efetivamente um campeão, ou seja, a capacidade de fazer essa união, né, essa integração entre competências físicas ou técnicas às competências mentais é que poderia levar alguém ao topo. Senão você teria pessoas medianas, tá certo? Bom, e a partir desse conceito, começou-se a trabalhar isso dentro das empresas. Mas o que aconteceu a partir daí não faz tanto tempo assim, nós estamos falando de 20 anos, de quando eu me submeti ao meu primeiro processo de coaching. O que aconteceu foi que, por ser um tema cada vez mais debatido, comprado, disseminado nas organizações, isso virou um mercado. E um mercado muito interessante. Tá? E esse mercado começou a fazer com que as pessoas quisessem inovar, né, para poder, obviamente, vamos dizer, se destacar no mercado, onde muita gente estava entrando para poder trabalhar com consultoria, com coaching, de forma acadêmica e tudo mais, tá certo? Formação e tudo mais. E aí, o coaching começou a se apropriar de determinadas disciplinas, muitas delas sem uma base empírica muito sofisticada, mas enfim, começou a se utilizar de várias técnicas diferentes e muitas delas, inclusive, bastante interessantes. O problema é que a forma como isso começou a acontecer foi fazendo com que, ao invés de serem novas ferramentas para que você pudesse fazer uso, elas começaram, de certa forma, a dar o tom do conceito de coaching. E aí, na minha opinião, nós começamos a nos perder no que diz respeito ao processo de coaching. Eu vou dar um exemplo um pouco mais claro, para ficar um pouco mais claro. Veja bem, quando Gallwey escreveu o livro O Jogo Interior do Tênis, ele usava muitos insights, muitos conceitos da psicologia. E a psicologia, obviamente, é uma disciplina muito útil, muito importante quando se fala em mente, quando se fala em psique, quando se fala em capacidade de você moldar a sua mente para ser alguém de alta performance. Tudo bem. Mas aí, ao longo do tempo, além da psicologia tradicional, começou-se a introduzir, por exemplo, a programação neurolinguística, a PNL. E a gente começou a ter personalidades, inclusive, como por exemplo Tony Robbins, né? que é considerado um grande coach, mas que se utiliza de algumas dessas ferramentas, a PNL, a própria hipnose, né? Para poder fazer o trabalho que ele tem que fazer, que é o trabalho de pegar alguém no ponto A e levar essa pessoa para o ponto B, seja qual for o objetivo dela. Mas o problema, na minha opinião, é que, por exemplo, o Tony Robbins, eu não o conheço, mas eu imagino que ele consiga
fazer o uso dessas ferramentas de uma maneira, com uma certa qualidade, com uma certa assertividade, para atingir o objetivo dele, que é desenvolver os programas de coaching que ele desenvolve. Porém, quando isso começa a se disseminar de uma forma indiscriminada, quando isso começa a se banalizar no mercado, as pessoas começam a sair das formações de coaching misturando muito as coisas. Elas perdem, na minha opinião, a raiz do conceito do coaching. As ferramentas passam a não ser mais ferramentas, passam a substituir os conceitos. E isso é muito perigoso. É mais ou menos como se um cirurgião que usa o bisturi, para poder fazer a cirurgia, chegasse num momento em que o bisturi é mais importante para ele do que todos os conceitos que ele tem de neurocirurgia, de fisiologia, seja do que for. Não, o bisturi é apenas uma ferramenta. Ele pode usar amanhã ou depois uma nova ferramenta que surgir. E com isso, a gente percebe que o coaching começa a se descaracterizar. E pior, ele perde uma das premissas essenciais do coaching, que é a de que, para você pegar alguém numa posição A, que é uma performance mediana, e levar para uma performance, alta performance num ponto B, é preciso muito trabalho, é preciso muita dedicação. Com esse tipo de introdução de PNL, de psicologia ericksoniana, começou-se, de repente, até a se tender a achar que essas coisas tinham uma certa magia. A hipnose tinha uma certa capacidade de fazer as pessoas mudarem num estalar de dedos ou num piscar de olhos. E aí, os próprios formandos, os próprios profissionais da área de coaching começaram a sair, inclusive, das formações. E eu digo porque eu fiz várias formações de coaching e vi isso acontecer nas formações, pelo menos em parte das formações que eu desenvolvi. As pessoas saíam achando o seguinte: cara, eu sou um mago agora. Eu posso, de repente, pegar uma pessoa e em 12 sessões levar essa pessoa de uma vida mediana para uma vida maravilhosa de alta performance. Então se perdeu, na minha opinião, uma das premissas essenciais do coaching. Veja, um coach esportivo, um coach de alta performance, quando ele pega alguém que tem sim lá as suas qualidades físicas, as suas qualidades técnicas, o cara é um nadador estilo Michael Phelps. Quando ele começou a nadar a partir de forma realmente mais profissional, parece que ele tinha 14 anos, É óbvio que ele tinha já algumas características muito interessantes para o esporte, Ele tinha uma capacidade muito grande de alcance, de envergadura. Dizem que ele tinha o corpo parecido um pouco com peixes, enfim, seja o que for. Só que ele era um diamante bruto. Até que o coach que o trabalhou levasse o Phelps até a alta performance, foram anos de dedicação, lidando com a fisiologia e lidando com a mente. E aí se perdeu muito disso a ponto do pessoal achar que em 2 ou 3 sessões consegue resolver a vida de alguém. Eu já vi vários anúncios de programas de coaching, onde o coach se compromete em 2 ou 3 sessões fazer com que a pessoa atinja qualquer objetivo que ela tenha na vida. E aí, obviamente, que isso começou a trazer questionamentos, começou a trazer realmente uma banalização do conceito, e hoje vivemos realmente numa situação que eu diria que é uma encruzilhada, e dependendo do que se fizer com o coaching daqui para frente, pode ser que nós tenhamos uma volta por cima e uma valorização maior, ou de repente pode ser que isso caia realmente numa banalização e, consequentemente, seja destruído como conceito, tá certo? Então vamos lá, gente. Qual é o conceito original de coaching? Coaching é o processo em que, através do uso de recursos diversos, sim, sempre usando recursos sofisticados muitas vezes, recursos não tão acessíveis a muita gente que até hoje não fez as formações, se pode pegar alguém que tenha objetivos, obviamente, e levar essa pessoa de um ponto A, que geralmente é uma atuação mediana, para um ponto B, que é a alta performance. Mas isso vai depender muito, primeiro, de que ambos, coach e coachee, tenham a capacidade de abraçar essa jornada com energia, com dedicação, com comprometimento, e tenha, inclusive, a persistência de saber que esse é um processo que muitas vezes é longo. Bom, falamos então um pouco do processo de coaching.
Agora eu quero falar para você sobre como é que os líderes podem trazer esse processo de coaching para dentro das organizações quando ele é um líder, vamos dizer, direto de equipes, quando ele efetivamente tem sob sua responsabilidade pessoas que precisam atingir uma performance adequada. Não vamos dizer aqui necessariamente uma alta performance, vai muito da ambição do líder, dos liderados, da empresa, de cada um. Mas obviamente que é trazer para dentro das empresas as ferramentas, os processos que possam fazer com que o líder tenha as habilidades para levar cada indivíduo ao melhor que ele possa entregar na organização. Um líder coach, então, para mim, é um líder que utiliza ferramentas, conceitos do coaching para fazer com que a sua equipe atinja a performance adequada ou esperada. E nesse processo, obviamente, ele faz com que cada liderado cresça, porque na medida em que você está trabalhando cada liderado individualmente e todos eles juntos numa outra esfera de trabalho, você vai fazer com que todos cresçam enquanto entregam resultados, tá? E aí tem algumas coisas que eu acho que vale a pena compartilhar com você, porque pode ajudar muito nessa transição entre um líder tradicional, tá? Ou aquele líder convencional e um líder coach. Então vamos lá. Eu vou falar para você 5 premissas, 5 conceitos que você pode utilizar ou deve utilizar para que você seja efetivamente um líder coach. A primeira premissa de um líder coach é: ele gera confiança. Se você pegar, por exemplo, um treinador de um atleta, se não houver entre eles um espaço, um ambiente de confiança, laços de confiança, não rola. Não rola. Aliás, mesmo quando você pega equipes coletivas, né, você vê que quando o treinador perde o vestiário, ou seja, perde o ambiente de confiança, não tem mais jeito. É melhor que ele saia, vá trabalhar num outro lugar e se coloque outro treinador. Então, o coaching predispõe a existência de laços de ambiente de confiança. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos, mas eu volto a insistir. O ambiente de confiança talvez seja vamos dizer, a premissa que acaba abarcando todas as demais premissas de um líder. E como é que você conquista, né, uma relação de confiança? Geralmente é deixando que a pessoa te conheça, é conhecendo a pessoa efetivamente, é conhecendo a vida, a história, as crenças da pessoa. É muito comum você dizer o seguinte: se você não mexer nas crenças, dificilmente você mexe em comportamentos. De novo, tá? Eu tenho algumas restrições a essa fala. Eu já vi muita gente mexer em comportamentos sem ter tido que lidar com suas crenças. Eu vou dar aqui um exemplo bem claro aqui. Vamos imaginar o seguinte, gente. Você trabalha numa organização e você chega sempre 15 minutos atrasado, meia hora atrasado, tal. Por quê? Porque você tem contigo o seguinte, uma crença de que o mais importante não é o quanto tempo você trabalhe, mas o quanto você entrega. Tá certo? Então você é um cara que você pensa o seguinte: cara, eu posso trabalhar 6 horas ao invés de 8, desde que eu entregue por 8 horas ou mais. Beleza, essa é uma crença sua. Você às vezes enraigou essas crenças em casa, com a família. De repente teus pais não eram pessoas que exigiam tanto em termos de horário para você, exigiam muito mais performance. Na universidade você teve 2 professores excelentes que diziam isso: cara, o mais importante é você entregar, não é você ter que fazer um horário restrito, um horário rígido e tal. E vamos imaginar que você construiu uma crença efetivamente de que não é tão importante o horário, é mais importante a entrega. Beleza. E você começa a trabalhar e você está entregando bem e tal, mas você chega sempre meia hora atrasado, 20 minutos atrasado, e um dia o teu líder te chama para conversar e fala assim para você: olha, eu preciso conversar com você porque na nossa empresa é uma regra de que a gente não pode se atrasar. Claro, num dia excepcional, quando acontecer alguma coisa e tal, até a gente aceita, mas no dia a dia, de maneira geral, a gente não aceita atraso. E vamos imaginar que você até fale o seguinte: poxa, chefe, mas olha, eu não tenho entregue aqui as metas, não tenho entregue aquilo que esperam de mim e tal. Aí ele fala para você o seguinte: você tem entregue, eu te elogio muito, por isso você sabe disso. Já te elogiei várias vezes, já registrei na sua avaliação, inclusive, que você é uma pessoa muito produtiva, só que a cultura da nossa empresa, hoje pelo menos ainda, ela exige pontualidade. Pode ser que com o tempo a gente venha flexibilizar, venha trabalhar de uma outra forma, mas hoje
É assim que funciona. E eu não posso permitir que você chegue atrasado sob risco de outras pessoas também se sentirem à vontade para atrasar e talvez não sejam tão produtivas como você. E vamos imaginar que você para e pensa e fala assim, puxa vida, eu não concordo com isso, mas para que comprar uma briga com o meu chefe, sabe? Se eu posso efetivamente chegar na hora. E a partir do dia seguinte, você fala para ele, ó, vou tentar, chefe, fica tranquilo e tal. A partir do dia seguinte, você passa a pegar um ônibus antes, ou você passa a sair de carro um pouco mais cedo, e você passa a chegar todos os dias no horário, para evitar qualquer tipo de conflito e tal. Pronto, você mudou um comportamento sem necessariamente mudar a sua crença. Você continua acreditando que o mais importante não é a pontualidade, mas sim a produtividade. Mas, tendo em vista que você não quer arrumar confusão com o chefe, não quer quebrar uma regra da empresa, né? Você não quer atrapalhar os colegas que podem chegar também atrasados e não fazer o que tem que fazer. Você resolve mudar o teu comportamento. Então, eu sinceramente não acho que tem uma ligação direta no sentido de que ou você mexe na crença ou você não mexe em comportamentos. Não. Agora, eu acho sim que as crenças têm muito a ver com os comportamentos que nós adotamos. Isso com certeza. Então, o primeiro ponto é que quanto mais um líder conhece o seu liderado, quanto mais o seu liderado conhece o seu líder, quanto mais você entende a história de cada um, quanto mais você entende os traumas de cada um, os medos de cada um, os sonhos de cada um, mais você vai entendendo o que está dentro da mente de cada pessoa. E a neurociência, e isso é muito utilizado nos processos de coaching, e eu gosto muito dessa visão, a neurociência já provou, de uma forma muito, muito tranquila, que o nosso estado no dia a dia, o nosso estado químico, o nosso estado físico, o nosso estado emocional, o nosso estado motivacional, ele é regido por duas grandes vertentes. A fisiologia, ou seja, aquilo que roda dentro do meu organismo, vamos dizer, como é que as sinapses acontecem no sistema nervoso, as proteínas que estão lá dentro gerando energia, como é que é o meu corpo no dia a dia, se eu tenho algum problema de saúde que pode atrapalhar um pouco o meu desempenho ou não, como é que eu me alimento, tudo isso compõe uma fisiologia e vai ajudar a compor o meu estado. E, por outro lado, aquilo que eu enxergo do mundo, que a gente chama de representações internas, as minhas crenças, os meus hábitos, a minha visão de mundo, a minha visão de como as coisas são, tudo isso compõe o meu estado. Então, são essas duas vertentes, a mente e o corpo. Tanto é que já há muitos séculos se usa a frase mens sana in corpore sano, mente sã em corpo são. Isso gera alta performance. Então, o líder coach, primeiro, ele tem como premissa básica construir uma relação de confiança com os seus coaches ou com os seus liderados. Quando a gente trabalha no coaching profissional, nós muitas vezes investimos 2, 3 sessões para construir essa via de confiança, de segurança entre a gente. De tal forma que você possa depois se lançar às próximas etapas do coaching. A mesma coisa eu acho que serve para a liderança coach. Se você não tem um ambiente de confiança na equipe, eles com você, você com eles entre eles, tal, fica mais difícil você trabalhar as ferramentas coach ali dentro, tá certo? Uma segunda premissa que é super importante, e até fazendo um link com o que eu falei agora sobre a confiança e o conhecimento das pessoas. A liderança coach, ela busca incessantemente conhecer os desejos, os propósitos, os sonhos, as forças e as oportunidades de crescimento de cada colaborador. Então, se eu quero efetivamente alavancar o melhor de cada colaborador, eu preciso entender o seguinte, o que é para ele objetivo? E, eventualmente, eu preciso até trabalhar junto com ele para que ele possa buscar objetivos legais para poder caminhar essa jornada de desenvolvimento. Vamos no popular, tá? Se você tiver alguém ali estagnado, que trabalha numa mesa, que quer fazer aquilo o resto da vida, que entende que não precisa aprender mais nada, que acha que é o que ele gosta de fazer, que não tem, inclusive, a percepção de risco que ele tem ao ficar fazendo a mesma coisa e não aprender mais nada. Se essa pessoa continuar pensando assim, sem nenhum objetivo de crescimento, dificilmente você leva ele para alta performance ou uma performance melhor. Então, a segunda etapa de um líder coach é ouvir muito.
é perguntar muito, tá? Para entender tudo isso, para entender o seguinte, o que move esse cara? Onde ele quer chegar? Porque quando eu percebo isso, eu posso fazer um link de aonde eu quero que ele chegue com aquilo que ele também quer alcançar. Eu posso fazer um jogo aí, uma integração entre os propósitos meus e da organização e os propósitos dele. E com isso, eu vou conseguir fazer com que ele ganhe energia para seguir uma jornada que não é tão simples assim. Que não é, de repente, uma hipnose de 40 minutos que vai resolver. Que não é, de repente, você fazer um truquezinho de PNL que vai resolver. Não é. Então você tem que conhecer os objetivos pessoais, os sonhos pessoais, as forças que esse cara tem. O Seligman, ele fala uma coisa que realmente é muito interessante. Ele fala, é incrível, mas as organizações, elas contratam os talentos pelas forças que eles têm, tá? E depois só ficam falando com eles dos problemas que eles têm, dos gaps, das oportunidades de crescimento. E se esquecem de aproveitar as forças que vieram junto com ele para a empresa. Então, um líder coach, ele sabe trabalhar para entender os sonhos, os objetivos, os medos, as forças, os gaps, as oportunidades de crescimento. Para quê? Para poder fazer depois, juntamente com o liderado, a jornada de desenvolvimento. É o segundo ponto que eu diria que um líder coach tem e se diferencia de um líder convencional. É a capacidade de entender como funciona o liderado e, a partir desse conhecimento, fazer o programa de coaching necessário. Se você pega, por exemplo, um esportista de alta performance, o coach dele vai entender direitinho como é que a cabeça dele, o que coloca medo nele, o que faz com que ele performe menos ou mais, como é que é a saúde dele, como é que é a musculatura dele, como é que ele tem que desenvolver um pouco mais, de repente, as pernas ou os braços para poder chegar num nível de alta performance. Então ele vai mexendo fisiologia e mente, concomitantemente. Eu me lembro de ter lido, por exemplo, que num certo momento o Michael Phelps já estava num nível de alta performance, mas numa competição ele nadou com menos desempenho. Por quê? Porque caiu o óculos dele durante a prova. Aí ele partiu nadando e de repente caiu o óculos dele e sem enxergar direito, ele acabou se atrapalhando um pouco, venceu a prova, mas fez um tempo menor do que aquele que ele costumava fazer. O que o coach dele fez a partir de então? Pensou uma ferramenta que pudesse usar e escolheu vendar os olhos do Michael Phelps nos treinamentos, vendava e ele nadava com vendas, com os olhos fechados. De tal forma que ele acabava dominando a raia sem precisar enxergar o fundo da piscina. E a partir daí, se o óculos dele caísse, ele não teria mais problema nenhum em ficar sem enxergar, porque ele ia conseguir fazer um bom tempo, como ele costumava fazer, mesmo sem os óculos. Percebe que nesse caso aí, ele mexeu com duas coisas, o coach. Ele mexeu com a fisiologia do Phelps e mexeu com a mente do Phelps. Porque certamente quando o Phelps perdeu o óculos na piscina, ele deve ter rapidamente sentido uma emoção negativa. Tipo, e agora? Eu sem óculos? Então isso jogou, de certa forma, contra. Ao mesmo tempo, a visão dele também foi prejudicada. Então mexeu na fisiologia e mexeu na mente. E no momento em que o treinador, o coach, começou a treiná-lo com vendas nos olhos, e ele chegou a um ponto de alta performance com vendas nos olhos, poxa, esse problema ele não tinha mais. Ele caía na água sossegado. Ele falava assim, se cair meu óculos, meu amigo, ó, menos peso para carregar. E isso ajuda pra caramba na alta performance. Mas eu só consigo fazer isso quando eu me dedico a conhecer os meus liderados. E para isso, a audição, a escuta ativa é muito importante. Inclusive para você ouvir o que o liderado não quer te contar. Quantas vezes na minha carreira, eu me lembro de estar conversando com alguém e a pessoa está me contando uma coisa no superficial, mas eu estava percebendo algumas coisas que ele estava tentando, de certa forma, não mentir, mas não declarar. E às vezes eu falava assim, mas vem cá, isso aqui e tal, eu cutucava. Aí ele falava assim, pô, chefe, já que você tocou nesse assunto, realmente tem isso, fantástico, bingo. Porque a partir daí, quando ele me conta e quando eu consigo entendê-lo muito bem, eu consigo realmente fazer o processo de desempenho superior. Terceira dica de que um líder coach faz diferente de um líder convencional. Uma vez entendendo os objetivos, as forças,
as oportunidades de crescimento, os sonhos, os medos, tal. O líder coach consegue co-criar, ele consegue formatar junto com o liderado um programa eficaz para levar do ponto A para o ponto B. Eu falo co-criar porque, mais uma vez, o coaching hoje em dia, ele tem uns mitos que eu acho muito esquisito. Eu, por exemplo, eu não me denomino coach, eu me denomino mentor. Mentor de líderes. Por que eu não quero ser coach? Não é isso. É porque eu acho que há uma confusão aí. Por exemplo, nas formações de coaching que eu fiz, existe uma premissa básica que é assim: o coach não pode ajudar o coachee a buscar as respostas. Quem tem que buscar as respostas é o coachee. O coach só pode fazer perguntas para o coachee para que ele consiga chegar nas suas próprias respostas. Gente, isso não tem nada a ver com o conceito original de coaching, caramba. Aquele coach esportista que pegava um cara e fazia o cara correr 100 metros em menos de 10 segundos, muitas vezes ele orientava o cara a correr de um jeito diferente, a arrancar de um jeito diferente. Ele usava toda a experiência dele em prol do seu atleta. E eu não sei de onde veio essa coisa que se coloca no coaching hoje, de que não, o coach não pode dar resposta. Gente, por isso que eu falo que eu sou mentor. Porque o mentor, ele pode fazer de tudo. O mentor pode perguntar, o mentor pode responder, o mentor pode orientar, o mentor pode fazer o cara pensar a respeito. É muito mais livre e eu acho muito mais efetivo, inclusive. É muito mais produtivo a mentoria do seu conceito estrito sensu, que é você vai usar a tua experiência em prol do seu mentorado. Agora, fica uma coisa cá entre nós, tá? É uma frescura. Né? Aí você contou um negócio e não esperou ele responder. Aí você deu uma dica para ele. Cuidar. Gente, eu sei de onde vem isso. Ou acho que sei. Ele vem, obviamente, daquela visão de que você não pode só ficar dando peixe para ninguém. Você tem que ensinar a pessoa a pescar. Ou seja, a pessoa tem que sair de um programa de mentoria menos dependente de você. Assim como também tem que sair de um programa de coaching menos dependente de você. Mas, pelo amor de Deus, esse hermetismo, né? Essa coisa rigorosa de que você não pode falar nada para ele, só pode fazer pergunta, tô fora, sinceramente. Então o líder coach, ele vai fazer muitas perguntas, mas ele vai dar muitas respostas, gente. Nesse processo de formatação, né, da jornada de desenvolvimento, poxa, se ele não puder usar a experiência que ele tem, a amplitude de visão que ele tem muito maior do que a do liderado, ele vai ter que usar. E o liderado vai agradecer ter um líder que compartilha com ele as experiências que esse líder já teve, o conhecimento que ele já adquiriu. Ele vai para casa dizendo o seguinte: cara, eu tenho um líder meu que se dedica a mim. E aí você vai ajudar o seu liderado a construir essa jornada de desenvolvimento, fazendo o quê? Uma sequência de etapas de desenvolvimento, envolvendo as questões técnicas, envolvendo as questões comportamentais, visando, obviamente, o objetivo lá na frente, porque você tem que estar olhando qual é o objetivo dele e o seu que se integraram lá na frente. Então, isso tudo faz com que você crie um plano de desenvolvimento individual fantástico, porque olha só, você tem um ambiente de confiança que vai fazer ele te contar tudo o que ele acha, que ele quer, que ele gosta, que ele sonha, que ele tem medo e tal. Você procurou entender as motivações, o que move ele e tal, e está criando com ele junto, co-criando essa jornada. Quarta dica e quarta premissa que tem que estar presente na liderança coach. O líder, ele não só ajuda o liderado a criar a jornada, ele ajuda o liderado a percorrer a jornada. Tá? Gente, na boa, tá? Eu estou todos os dias dentro das empresas, eu também trabalhei no mercado corporativo 35 anos, sabe? Eu diria para vocês que ainda hoje, 90% dos planos de desenvolvimento individual são pro forma. Por mais que sejam bem feitos, eles vão para a gaveta ou vão para o sistema, se for informatizado, e a maioria hoje em dia é de planos informatizados, e só vão ser abertos lá no final da avaliação para fazer algum ajuste e tal, colocar os conceitos e tal. Não. Um líder coach, ele é disciplinado antes de tudo. Ele é dedicado. Então, uma vez criado o caminho, a jornada, ele vai ajudar o liderado a percorrê-la. Claro, ele não vai fazer a jornada pelo liderado. O líder coach vai, inclusive, alinhar isso com o liderado, dizendo: olha, a jornada não é minha, a jornada é sua, eu vou te ajudar.
Mas inclusive os pontos de controle, quem vai ter que conduzir é você. Você vai me procurar a cada mês, ou vai me procurar quando você tiver dúvida, ou vai me procurar quando você tiver com alguma dificuldade, porque eu não vou ficar te perguntando não, cara, e aí, conseguiu fazer? Não, o nosso combinado tem que ser diferente. Eu vou estar com você, mas você vai ser o protagonista dessa história. Só que ele tem que estar junto, ele tem que continuar, porque, gente, talvez essa seja a fase mais importante da liderança coach, que é manter a energia lá em cima, é manter realmente o combustível ativo, é manter a chama acesa. Sabe por quê? Porque vai dar trabalho, pô. E as pessoas, de maneira geral, quando começam a enfrentar dificuldades, elas desistem. Então, se você pegar, por exemplo, um personal trainer, eu gosto muito de usar a figura do personal trainer quando eu falo de coaching. Por quê? Porque ele vai ver o que você quer em relação ao teu corpo, o que você quer fazer, quer aumentar a bíceps, seja o que for, tal. Ele vai criar com você um programa, ouvindo você, o que você gosta de fazer, é pilates, é step e tal, vai formatar com você o programa, mas a parte mais importante é que ele vai ficar te animando o tempo todo, junto com você, olhando, te dando um toque aqui, um toque ali, cara. Perfeito isso aí que você fez, às vezes nem foi tão perfeito assim, né? Mas perfeito, maravilhoso e tal. Aí ele fala assim, opa, você não fez tal coisa. Então ele vai jogando o jogo dos elogios e das críticas, né? Dos feedbacks permanentes, bons e não tão bons, para que você possa manter o teu pique até você chegar onde você quer. Então, a quarta premissa é essa. Líderes coaches são líderes dedicados às jornadas dos seus liderados. E a quinta e última dica que eu vou te dar sobre liderança coach. O líder coach, ele aprende a celebrar, reconhecer, festejar todos os avanços que estão acontecendo. Porque ele sabe que é a partir desse tipo de comportamento dele que ele vai mantendo o entusiasmo, a motivação, para que esse liderado realmente chegue lá. E não é que ele vai só elogiar quando chegar no ponto B. No coaching, se fala muito em celebrar as pequenas vitórias. Isso é muito importante. Então, um líder coach, de fato, ele vai acompanhando, observando e vai destacando todos os momentos que ele percebe que alguma coisa nova aconteceu ali, que aquele liderado conseguiu incorporar uma nova competência, que ele conseguiu abrir mão e se desfazer de algum hábito que ele tinha que não era legal, que ele incorporou algum comportamento positivo para a jornada dele. A cada momento desse, ele vai efetivamente celebrando, reconhecendo, festejando, até que ele veja que o seu liderado chegou na performance que desejava chegar. Que pode não ser, por exemplo, subir no pódio, uma medalha de ouro numa Olimpíadas, mas pode ser, por exemplo, ele correr 42 quilômetros e um pouquinho, que é uma maratona. Então o que eu disse é o seguinte, a performance desejada não precisa ser, de repente, a mais alta performance. Precisa ser um objetivo de desempenho que agrade você, que agrade a organização e que agrade ele. Então, essa é a liderança coach, é a liderança que constrói um ambiente de confiança, é a liderança que consegue se dedicar para conhecer de fato os liderados, é a liderança que consegue formatar junto com o liderado, num processo de cocriação, a jornada que vai levar esse liderado do ponto A para o ponto B, seja qual for o ponto B. É o líder que não vai abrir mão de participar dessa jornada, embora o protagonismo esteja na mão do liderado, mas ele vai ter disciplina para acompanhar o liderado, para poder mantê-lo efetivamente entusiasmado, motivado, né? E é o líder que não vai perder a oportunidade de celebrar, de registrar os avanços. Se ele fizer esses 5 passos que eu comentei aqui, tá? Certamente ele será um líder coach e provavelmente ele vai ter pessoas de alta performance na equipe deles. E o mais legal de tudo isso, gente, que eu acho, é que no final de tudo isso, é bacana quando o líder olha para trás e percebe que fez realmente pessoas se transformarem. E é claro que nisso tudo tem muito a ver com psicologia, tem muito a ver com neurociência, mas a gente vai introduzindo isso ao longo do tempo. A gente já tem na Academia Líderes Online, nós temos a premissa, né, de misturar todos esses assuntos em cada artigo, em cada podcast, em cada vídeo, porque é óbvio que também é importante que o líder saiba como eventualmente utilizar uma ferramenta ou outra, um conceito ou outro da neurociência, da psicologia, para poder fazer com que mente e corpo trabalhem em conjunto
para poder atingir objetivos. E aí, curtiu? Curtiu a nossa rápida explanação sobre liderança coach? Conta aí pra gente, diga o que você achou. Espero que te ajude aí a produzir muito desempenho e a conquistar muitos resultados, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e a gente se vê logo logo. Tchau!